Ararat Lunatic Asylum. Hoje ele é conhecido como Aradelli, mas quando abriu em 1867 era chamado de Hospital de Doido Ararat e foi o maior em toda a Austrália, com alguns métodos de tratamentos bizarros e horríveis. Ao longo de sua época de funcionamento como manicômio, que cuidava da saúde mental dos pacientes, Ararat abrigou dezenas de milhares de pacientes. Ele também teria sido o lar de alguns dos psicóticos mais perigosos e violentos do mundo. Ele permaneceu aberto durante 130 anos, tempo durante o qual um escalonamento de 13.000 pacientes morreram lá. Provavelmente por isso que ele é conhecido como um dos lugares mais mal assombrados de toda a Austrália. A instalação fechou em 1998, mas foi reaberto 3 anos depois pelo Instituto de Educação Técnica e Avançada do Norte de Melbourne, como um campus para o Colégio Australiano de Wynne. A aparição de fantasmas ainda são frequentes e passeios assombrados são realizados através de várias partes da instalação, incluindo o necrotério. O clima pesado do local e a aura assombrosa fazem jus ao local, onde milhares de pacientes mentais morreram, e agora suas almas atormentadas vagam. Beechworth Lunatic Asylum. Ativo por mais de 100 anos, o manicômio ficou conhecido como Hospital para Insanos. A história relata que 9.000 pacientes perderam suas vidas lá. Com isso, surgiram inúmeros boatos de assombrações. Havia relatos de pessoas que afirmavam ter visto rostos na janela, vozes estranhas e o espírito de alguns ex-empregados. Topeka State Hospital. Localizado no estado do Kansas, nos Estados Unidos, ele foi aberto devido à superlotação de outros hospitais psiquiátricos. Com um longo histórico de abuso contra os pacientes, que incluíam abuso sexual, cárcere e até castração, legitimada em 1913, conta-se que alguns dos pacientes ficaram tanto tempo acorrentados que sua pele começaram a crescer por cima das correntes. Foi fechado devido aos atos brutais que aconteciam por lá. Quem já passou pelo local diz que é possível ouvir vozes e ver fantasmas. Dizem que no meio da noite se ouve uma música misteriosa que vem do local. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Construído durante a Guerra Civil na Flórida, o hospital, que havia sido projetado para 250 pacientes, logo passou a abrigar mais de 2.000 pessoas. Os pacientes eram trancados em jaulas e submetidos a todo tipo de violência. Muitos passavam pela lobotomia. Existem relatos de que se ouvem muitas vozes no local, vozes dos pacientes que lá perderam suas vidas. State Lunatic at Dalton, Massachusetts, Estados Unidos, 1854. O hospital psiquiátrico carrega histórias macabras que se perpetuam através dos anos. Para você ter uma pequena noção, havia uma ala para crianças e jovens. É realmente bizarro imaginar que em um local com tantos maus tratos residiam crianças inocentes. E o pior disso é que naquela época, qualquer pessoa, por mais simples que fosse a sua condição, era presa em manicômios. Haviam relatos macabros sobre presos que finalizavam uns aos outros, além de enfermeiros sádicos que maltratavam os residentes. Essas histórias estão gravadas nas paredes do hospital até hoje, com mensagens supostamente escritas em sangue humano. Entre as pessoas que residiram nesse manicômio, esteve, por exemplo, a serial killer Jane Topham, que confessou ter tirado a vida de 33 pessoas entre 1890 e 1901. Segundo registros, apenas em 2002 começou-se a cogitar o seu fechamento. Em 2006, um incêndio destruiu boa parte do prédio principal. Parte de sua estrutura foi demolida 3 anos depois, mas a maior parte da instalação permanece de pé. Fantasmas são relatados por curiosos que se atrevem a visitar o lugar. Athens Lunatic Asylum, Ohio, Estados Unidos, 1874. O Athens Lunatic Asylum é considerado um dos manicômios mais mal assombrados do mundo. Fundado com o propósito de dar suporte aos veteranos de guerra civil americano, o manicômio precisou expandir-se para atender outros tipos de paciente. É importante lembrar que naquela época pessoas eram presas e jogadas em manicômios por qualquer motivo que não soubessem explicar, como doenças ou até mesmo suas condições sexuais. Crianças doentes passaram a ser aceitas no hospital psiquiátrico, bem como criminosos considerados mentalmente estáveis e membros supostamente problemáticos da família. Nisso se englobam moradores de rua, adolescentes expulsos de casa e idosos.
Em 1978, o Athens Lunatic Asylum ganhou a fama de ser o manicômio mais mal assombrado do mundo, pois foi encontrado o corpo nu de uma paciente. Ela estava presa em um quarto trancado por dentro. Seu cadáver deixou a mancha de sua silhueta, e segundo a lenda, jamais pode ser removida, apesar das inúmeras tentativas de limpá-la. Tranquilly Sanatório. Construído na virada do século XX, o Sanatório Tranquilly, antes de abandonado, surge na orla da fronteira de Cullops. De acordo com o Museu de Cullops, o sanatório foi originalmente construído em 1907 para tratar pacientes com tuberculose, e continuou a fazê-lo até 1958. Em seguida, as instalações do sanatório foram transferidas para a seção de serviços de saúde mental do governo provincial de BC, e o local foi usado como uma instituição para deficientes mentais. Posteriormente, a instituição encerrou definitivamente em 1983. Vazio por décadas, as pessoas relatam sentir uma sensação estranha e penetrante ao visitar o local. Existem vários edifícios e até túneis misteriosos que conectam muito deles no subsolo. Os visitantes afirmam terem visto uma mãe chorando por seu filho no sexto e no oitavo andar, enquanto outros relatam ter ouvido a vozes de crianças brincando na enfermaria infantil, ou vendo orbes brilhantes perto da entrada principal. Da mesma forma, outros relatam observar que os túneis abaixo estão cheios de vozes e gritos solitários. Ilha Poveglia. Localizada em Veneza, na Itália, a ilha chamada de Maldita pelos locais já foi utilizada para abrigar soldados de guerra no século XIV. Foi também campo de batalha durante o Império Napoleônico. Em 1776, foi usado como estação de quarentena, após o governo italiano tomar conhecimento de 2 navios que traziam infectados de peste bubônica. A ilha serviu como abrigo para os infectados até meados de 1814. Estima-se que 16 mil pessoas tenham morrido no local, infectados pela peste, em 1922. Um abrigo para doentes psiquiátricos foi erguido no local, onde pacientes foram submetidos a operações mal-sucedidas que os deixavam em estado vegetativo. Relatos de pacientes, somados a problemas psiquiátricos dos mesmos, que relatavam ouvir vozes e ver vultos, criou-se entre os administradores do local um ar sobrenatural. Ar esse que seria supostamente a causa da morte do diretor do local, que teria se atirado da torre mais alta do hospital. Devido ao péssimo resultado em recuperar os pacientes e alto custo do hospital, o governo italiano resolveu fechá-lo em 1968. Mas sua fama de mal-assombrado persistiu e ganha força com relatos dos poucos visitantes que por lá passaram. O acesso à ilha é restrito pelo governo e somente é permitida a entrada de pesquisadores e oficiais do governo no local. Saing Pum. Localizado em Hong Kong, Saing Pum era um hospital psiquiátrico construído em 1892. Chegou a ser conhecido como a Casa Assombrada da Rua, devido aos muitos contos do sobrenatural que surgiram. Ele foi inicialmente utilizado como alojamento para a equipe de enfermagem até a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, dizia-se que foi apreendido por soldados japoneses e utilizado como sala de execução. Serviu como um hospital psiquiátrico de 1947 a 1961 e posteriormente tornou-se uma unidade psiquiátrica ambulatorial até 1971. Hoje em dia, você não ouve falar sobre seus rumores fantasmagóricos, já que é um centro de habitação comunitário de várias organizações de caridade. Quando foi abandonado na década de 1970, começaram a circular boatos dos sons de uma mulher chorando, ou um som alto, ensurdecedor, que emana do edifício. Pegadas misteriosas, visões de um homem diabólico que aparece no segundo andar, antes de explodir em chamas. Espíritos decapitados vagando pelos corredores à noite, foram todos relatados. Sanatório Waverly Hills, Louisville, Estados Unidos, 1910. Com o objetivo de atender as vítimas do surto de tuberculose em fase inicial, um sanatório de madeira de 2 andares foi inaugurado. O sanatório era composto de um edifício principal e 2 pavilhões ao ar livre, com capacidade para 20 leitos. Ao passar dos dias, cresciam os casos e a taxa de mortalidade. Sendo assim, o local passou a suportar 150 leitos, desses, 50 pertenciam ao pavilhão infantil. Não havendo controle sobre o surto, o governo se viu obrigado a construir um prédio de 5 andares. Construído no alto de uma colina, para que os médicos, enfermeiros e fornecedores pudessem transitar em segurança através de um túnel de 150 metros
que levava da base da colina até o hospital. Os tratamentos eram feitos com lâmpadas de calor, ar fresco e água, pois naquela época não havia remédio para a cura da doença. Em decorrência disso, milhares de doentes não saíam vivos de lá. Todos os dias, corpos eram jogados em uma espécie de transporte improvisado e transportados pelo túnel até os carros funerários. É nesse túnel que muitos dos fenômenos paranormais acontecem. As amigas do quarto 418. O primeiro caso de manifestação de fantasmas aconteceu com duas pacientes que dividiam o mesmo quarto. Quando uma das pacientes, Jenny Ann, morreu, Elizabeth passou a ter surtos de sanidade e dizia a todos que conversava e via sua companheira de quarto. Tempos depois, Elizabeth também faleceu e outros pacientes alegavam ver as duas passeando pelo corredor do quarto 418. O pequeno Timmy. Timmy era uma das crianças residentes de Waverly Hills. Um menino que morreu aos 10 anos e ficou conhecido por gostar muito de brincar com bolinhas que ficavam no terraço solar, local destinado à recreação. Depois da morte de Timmy, as bolinhas se mexiam ou eram lançadas, como se fantasmas a jogassem. Isso deixava a todos no sanatório aterrorizados. Em 2016, a série Ghost Hunters exibiu sua visita ao local e registrou uma assinatura térmica que acreditava um ser de Timmy. Em outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela foi chutada a 5 metros. O médico. Joseph Cottons era um dos médicos responsáveis pela área cirúrgica do hospital. Ele começou a achar que tinha descoberto a cura, ou pelo menos uma forma de diminuir a dor dos pacientes. A forma de tratamento usado por Joseph era um tanto controversa, já que ele serrava as costelas dos pacientes. Após a sua morte, no corredor do quarto andar, local onde fica a sala de cirurgia, os atuais zeladores já viram um homem usando um jaleco branco. O vulto toma a forma de uma sombra disforme que vai se alastrando até escurecer completamente o lugar. Esse é o fantasma mais ativo e violento do sanatório, pois se manifesta batendo nas paredes ou jogando objetos. A enfermeira. Grávida de um médico, ela foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Dizem que Mary tirou a própria vida, porém algumas fontes informam que ela sofreu um aborto mal sucedido feito pelo pai da criança. Para que o caso não viesse à tona e destruísse sua carreira, o médico teria montado a cena do crime para que parecesse um suicídio. Desde então, Mary vaga pelo sanatório tentando contar a todos como realmente morreu. Se você curte histórias de terror e quer mais conteúdo como esse, apoie o Tio Lork. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Não deixe de comentar o que você quer ver por aqui. E até breve.